te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Queria nessa finalzinho de tarde, né? Já vai começar, já daqui a pouco, né? Inicia a noite, e eu gostaria de deixar uma palavra que, mesmo assim, nesse dia muito doloroso, né? Para muita gente, né? Assim, quem ele representava, eu passei o dia orando, apresentando não só a minha vida, a vida de pessoas que, né, assim, a família dele também, né? E eu estava meditando na palavra do Senhor, comendo dessa palavra, porque ontem, até quando eu estava meditando, né, o que o Senhor falou, né, para nós no culto ontem, né, à noite, que o Senhor chama, lá no capítulo 3, o Senhor vai falar para o profeta Ezequiel, né, que ele coma esse bolo, que ele se alimente e se sacie, né? Esteja com o estômago cheio, né? Da palavra que Deus iria colocar. Eu estou lendo já o livro de Ezequiel, e quando eu chego no capítulo 12, e eu queria compartilhar nessa tarde com você algo que Deus falou muito forte no meu coração, né? Porque mesmo em meio à dor, mas o Senhor, Ele continua falando conosco. Basta que nós sejamos sensíveis, né, à voz dele. E Ezequiel capítulo 12 e o versículo 21, 22, depois o 25, né, e por fim o versículo 28, né? Então eu quero compartilhar com você. Eu sei que Deus tem uma palavra para você nessa tarde. O Senhor me falou: filho do homem, que provérbio é este que vocês têm em Israel? Os dias passam e todas as visões dão em nada. Diga-lhe, pois, assim diz o soberano, o Senhor: darei fim a esse provérbio, e não será mais dito, não será mais citado em Israel. Diga-lhes: estão chegando os dias em que toda a visão se cumprirá. Versículo 25. Mas eu, o Senhor, falarei o que eu quiser, e isso se cumprirá, sem demora, pois em seus dias, ó nação rebelde, cumprirei tudo o que eu disser. Palavra do soberano, o Senhor. Versículo 28. Pois diga a eles: assim diz o soberano, o Senhor: nenhuma de minhas palavras sofrerá mais demora. Tudo o que eu disser se cumprirá. Palavra do soberano, o Senhor. Queridos, quando eu estava meditando, né, como eu disse, né, fazendo minha devocional nessa manhã, e Deus estava falando muito, né, nesse capítulo, esses versículos me chamaram bastante atenção. Quando o Senhor está dizendo, Ele está falando para o povo de Israel, um povo que Deus fez uma aliança com eles, que Deus tinha separado esse povo, né, de Israel, essa nação de Israel, tinha escolhido essa nação. Eu e você é escolhida de Deus, eu e você é separada de Deus. Mas quando eu olhei, observe, querido, que o povo de Israel começou a citar provérbios. Eles criaram um provérbios no meio deles, ou seja, eles criaram uma frase, eles criaram uma citação na qual eles tomavam essa citação como verdade na sua vida. A Bíblia vai dizer que eles dizem assim, o Senhor questiona que provérbio é esse que tinha surgido no meio deles, que eles estavam falando. E talvez você esteja dizendo assim, mas no meio de nós não há provérbios, mas muitas vezes no meio de nós
né, no meio da nossa vida. Eu estou falando em particular, né, cada um que responda por si. Muitas vezes nós citamos, né, esse provérbio, muitas vezes criamos, né, esse provérbio. Por exemplo, quantas vezes eu já ouvi, né, alguns cristãos, né, de verdade, falar para mim, né, assim, por eu ter o chamado da intercessão, não da oração, porque a oração todo mundo pode, né, fazer, mas a intercessão é algo que o Senhor separa, que o Senhor nos chama. E eu lembro que algumas pessoas até falavam assim, Adriana ou Nianinha, ou falava pastora, né, assim, e dizia assim, eu tenho observado, rapaz, quanto mais eu oro, mais tribulação vem. Quanto mais eu peço paciência ao Senhor, mais tribulação vem, né? Quanto mais eu me apavoro, parece, e eu já ouvi até dizer assim, parece a palavra de Jó, aquilo que eu temia sobreveio sobre mim. Sabe? E eu ficava às vezes observando, e algumas pessoas, pasme você, mas algumas pessoas, tipo, quando eu delegava, né, assim, para ou dirigir, ou para a gente quando sair a campo, a visita, né, pessoas não queria se envolver, só queria receber, né, da parte do Senhor, mas não queria se envolver na obra do Senhor, porque dizia justamente esse provérbio. Dizia assim, poxa, quanto mais eu oro, quanto mais eu estou buscando, mais uma situação adversa vem. E o Senhor chama a atenção, né, do povo de Israel, da nação de Israel, porque eles começaram a criar um provérbio, começaram a citar uma frase que terminou como se fosse um jargão, como se fosse um provérbio no meio deles. E sabe que dizia esse provérbio, querida? Dizia assim, o Senhor me falou, filho do homem, que provérbio é este que vocês têm em Israel? Os dias passam e todas as visões dão em nada. Sabe aquele que talvez você esteja dizendo, não, eu não acho que isso é um provérbio. Mas sabe que muitas vezes a gente está dizendo assim, poxa, os dias têm passado, eu não tenho visto nada. Eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho procurado ter uma vida de santidade, mas eu não vejo nada acontecer na minha vida. Sabe, querido, Deus não estava se agradando desse provérbio que o povo de Israel, o povo separado, escolhido, estava citando no meio dele, estavam fazendo isso como se fosse, trazendo para o nosso linguajar assim, como se isso fosse uma frase que eles criaram, que tomou como lei para a vida deles. Eles estavam meio que debochando, né, dizendo, olha, os dias têm passado, né, e nós não temos visto nada acontecer. Eu não estou soltando direta para ninguém, querido, que graças a Deus, livre-me o Senhor, e jamais eu vou estar usando, né, a palavra de Deus para saltar indireta para ninguém. Mas nessa manhã, enquanto eu estava meditando na palavra, buscando a palavra do Senhor, o Senhor estava falando essa palavra muito forte ao meu coração, porque na hora que eu vi, eu confesso a você que eu disse, ai meu Deus, como o Senhor fala, como Israel, o povo separado, escolhido, era sempre um povo rebelde, sempre estava esquecendo e sempre estava inventando alguma coisa, não é? E o Senhor falou, preste bem atenção, filha, porque muitas vezes você tem dito isso ao Senhor. Poxa, Senhor, eu tenho visto os dias passar, os meses passar, as horas, os anos passar, e eu não tenho visto nada. Você sabe que Deus está falando com você, né? E Deus não está, tipo, te criticando, não é? Ou como algumas pessoas têm falado que o Senhor tem me usado de uns tempos para cá com palavra de exortação. Querida, Deus quando fala, Ele também já fala para mim, Ele já começa a falar comigo. Eu sempre, quando eu vou ministrar, eu sempre digo, eu quero compartilhar algo que Deus falou comigo, que Deus tratou com a minha vida.
né? E quando Deus estava falando comigo, Ele estava dizendo: filha, não só você, mas quantos filhos meus que eu separei, que eu escolhi, muitas vezes tem trazido nos seus lábios, e talvez até nem nos seus lábios, mas no seu coração, tem citado esse provérbios. Tem dito: eu tenho passado dias, eu tenho passado horas, eu tenho buscado, eu tenho me dedicado, eu tenho feito, procurado obedecer, né, aos mandamentos, às ordens do Senhor. Eu tenho procurado viver uma vida de santidade, de retidão, né, mas eu não tenho visto nada. Os dias estão passando, os meses estão passando, os anos estão passando e eu não tenho visto nada. Mas isso é a primeira coisa que Deus nos chama a atenção. Mas nesta tarde o Senhor mandou eu entrar para te dizer algo, que o Senhor continua. Quando Ele questiona: que provérbio é esse que vocês estavam citando? O que é isso que vocês estão dizendo, né, ao meu respeito? Aí o Senhor continua, para quem está entrando agora, tá certo? Ezequiel capítulo 12, a partir do versículo 21 até o versículo 28. E aí o Senhor responde para ele e diz assim: diga-lhes, pois, assim diz o soberano, o Senhor: darei fim a esse provérbio, não será mais citado em Israel. Sabe o que o Senhor está mandando eu te dizer nessa tarde, como Ele disse para mim? Filha, eu vou tirar dos lábios de você, do coração de você, do pensamento, porque muitas vezes você pode estar dizendo aí: eu não digo isso não, eu não digo não. E eu estava até dizendo assim: eu não digo isso não, Senhor. E o Senhor, e quando você diz assim: poxa, Senhor, eu tenho apresentado tanto tempo, tenho colocado diante de Ti, né, isso, mas eu não tenho visto acontecer. Querida, isso muitas vezes é algo que a gente tem criado em nossas vidas. E muitas vezes nós até diz assim: não, eu não digo. Mas a gente pensa. A gente, que Deus que sonda o coração, né? Ele escuta. Muitas vezes a gente não vai falar, a gente não vai se expressar. A gente talvez não vai dizer como esse povo que citava esse provérbio, ou seja, eles falavam com os lábios. A Bíblia está dizendo aqui que eles citavam, ou seja, eles falavam com lábios. Mas muitas vezes, querida, você não pode estar citando com os lábios, mas o Deus que sonda a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso coração, Ele sabe que muitas vezes você está dando glória, que você está dando aleluia, que você está dizendo: eu creio, eu confio na promessa, mas aqui no íntimo do teu coração, onde há um secreto com Deus, você está dizendo: poxa, Deus, eu até estou dizendo que creio, Senhor, eu estou até confiando no Senhor, mas eu não tenho visto nada. Senhor, eu estou vendo as coisas passar, os dias passar, o tempo passar, e eu não estou conseguindo ver nada, não estou conseguindo enxergar nada. Mas eu quero te dar uma palavra da parte de Deus, continuar, dar uma palavra da parte de Deus, porque você precisa comer o rolo todinho, você precisa comer a palavra toda, não em parte, né? Deus está dizendo agora para você, que está dizendo: é verdade, pastora. Eu confesso, né, assim, que muitas vezes eu me pego dizendo isso, muitas vezes eu me pego pensando isso, né, muitas vezes eu me pego falando isso, né, e o Senhor está dizendo para você, que o Senhor continua dizendo assim, Ele vai dizer assim: assim diz o soberano, o Senhor, Ele diz assim: olha, não será mais citado, não será mais citado em Israel. Diga, estão chegando os dias em que toda visão se cumprirá. Paz, Froquinhos, a paz do Senhor, né? O Senhor está dizendo assim: olha, está chegando dias. Sabe que, se você prestar bem atenção, qual era o ditado que eles citavam? Veja bem, observe bem, vê como Deus é um Deus de detalhes. Vê o que o Senhor diz. O que é que eles dizem? Os provérbios deles, eles dizem assim:
e este que vocês têm dito em Israel, os dias passam e todas as visões dão em nada. Os dias passam e a visão dão nada. Aí vê qual é a resposta de Deus para o provérbio que o povo tinha colocado, que estava citando seus lábios. Ele diz: vem dias em que o Senhor cumprirá. Observe que Deus não vai tratar e dizer assim, vem tempos, vem épocas. Não, querido, Deus vai falar exatamente e vai responder aquilo que o povo estava dizendo. Eles estavam citando provérbios que vem dias, temos visto dias e nada tem acontecido, nenhuma das visões tem acontecido. Aí um Deus que é certeiro, que ele não erra o alvo, que ele não muda a direção, que ele não faz arrudeio, ele vai direto aonde você estava dizendo. Ele é a resposta direta para a sua vida. Ele não vai responder com mais, ele não vai responder com anos, ele não vai responder com épocas, ele não vai responder com tempos, mas ele vai responder conforme você tem citado, conforme o provérbios que o povo de Israel tinha citado. Vem dias, está passando dias que a visão não acontece. Aí o Senhor responde a ele na mesma altura, no mesmo poder. Só que aí, querido, Deus faz uma promessa. Deus está dizendo assim, pois quem está falando é o soberano, o Senhor, o poderoso, Deus de Israel, que está dizendo para mim, que está dizendo para você, querido, que nessa tarde você entendeu que você estava dizendo isso, que você estava citando, mesmo que você não cite com os teus lábios, mas você estava dizendo com o teu coração, com a tua mente, você passou. Você olhou para o tempo e você está dizendo, eu estou vendo os dias passar. Eu estou vendo os meses passar, eu estou vendo os anos passar e eu não tenho visto nada. Eu quero te dizer que eu não estou acrescentando essa palavra na tua vida. Mas se você está falando do tempo, se você está falando dos anos, se você está falando dos meses, assim diz o soberano, o Senhor dos exércitos para a tua vida. Eis que vem meses, eis que vem dias, eis que vem anos, eis que vem tempos, eis que vem horas, que o Senhor cumprirá o que ele prometeu para você. Aleluia, glória a Deus. É a sua palavra que está dizendo. Não é simplesmente porque eu confesso a vocês, querido, que se dependesse de mim, se fosse por mim, eu nada tinha para dizer, eu nada tinha, porque hoje, desde ontem, né, assim, ao ponto que eu não estou conseguindo, né, não consegui dormir, eu estou até agora, né, sem dormir, né, assim, porque era uma pessoa que eu amava muito, era uma pessoa que eu tinha uma estima, e é uma pessoa, querida, que sempre acreditou no meu ministério. Quando muitas vezes ninguém acreditava, ele acreditava. E eu estava olhando, né, o Face, eu estava observando e como eu sou grata ao Senhor, e foi algo que trouxe consolo, né, para o meu coração, o bálsamo que Jesus derramou, porque o Senhor estava falando, filha, ele sabe o quanto com vida você honrou e quanto ele honrou em vida a sua vida, né? Agora só está ali o corpo, né? Assim, ele não está sabendo quem está chorando, né? As frases que estão colocando. Por isso, como é bom, querido, nós fazermos com vida, né? Porque quando temos vida, né? Assim, nós podemos saber, né? Então, eu confesso e quero dizer para você que está aí do outro lado, que entrou agora, que talvez não esteja entendendo porque pegou a live no meio do caminho, mas depois coloca lá no começo, recebe do que Deus está falando para você. Assim como Israel citava, né, o Senhor vai no mesmo Provérbios, né, dizendo, só que algo, querido, que Deus tira do meio deles, sabe? O Senhor vai dizer, assim diz o soberano, eu vou tirar, vocês não vão mais citar isso. Por isso eu tenho certeza, quando Deus falou para mim, você vai ministrar, filha, essa palavra, porque pessoas
que anotou, pessoas que marcou, pessoas que gravou, vai entender o cumprimento dessa palavra, o cumprimento dessa promessa, que assim como você está dizendo, eu vi meses passando, eu vi anos passando, eu tenho visto horas passando. Deus, assim diz o Senhor, o soberano, para a tua vida, que a resposta de Deus é também: vem dias, vem horas, vem meses, vem tempos, vem anos, em que o Senhor vai tirar esse provérbio, esse pensamento, esse desejo que você colocou no seu coração. Ele vai tirar do tua mente, do teu coração, da tua boca. Se você cita isso, ele está dizendo, vai tirar. Aí ele continua, versículo 25, ele diz, mas eu, o Senhor, falarei o que eu quiser. E foi algo muito tremendo, porque quando o Senhor estava falando comigo, ele disse, não, filha, não é você que está falando. Eu quero que você vá ministrar, porque, filha, eu sou a tua força, sou o teu consolo, eu sou o teu refúgio. Mas eu quero que você diga e deixe bem claro, mediante a minha palavra, né, a minha palavra que eu estou firmando, porque eu velo pela minha palavra. Eu posso dizer o que eu quiser, eu posso dizer que também vem dias, vem horas, vem meses, né? Anos, que eu vou cumprir o que eu falei, eu vou tirar do meio de vocês, do meio da boca de vocês, do meio do pensamento de vocês, esse pensamento que vocês têm dito a meu respeito, que têm buscado, que têm se derramado da presença do Senhor, tem esperado no Senhor, tem confiado no Senhor, porque você tem dito isso a Deus. Você sabe que Deus está falando com você. Você sabe muito bem, né? Assim, e você tem dito isso ao Senhor, e o Senhor nesta tarde, início de quase noite que vai chegar, o Senhor está dizendo assim, eu vou tirar do meio do teu pensamento, do meio do teu coração, do meio da tua boca, isso que você tem dito a meu respeito, porque eu vou cumprir o que eu falei, e eu posso falar o que eu quiser, porque o Senhor tem o poder de cumprir todas as coisas. E aí ele continua, e isso cumprirá sem demora. Aleluia. Eu quero te dizer, querido, que eu estou aqui ministrando, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para cumprir o que Ele está falando aqui na sua palavra, né? O Senhor está dizendo, eu cumprirei sem demora. E aí Ele continua, pois em seus dias, ó nação rebelde, cumprirei tudo o que eu disse, a palavra do soberano, o Senhor. Eu quero te dizer, querida, que se você tem fé, se você entendeu que essa palavra foi para você, anota aí, marca aí mesmo a hora, né? Assim, recebe essa palavra, declara que essa palavra foi para mim, foi resposta, Deus falou comigo, sabe? Começa a declarar, e aí ele continua. Versículo 28 é onde eu termino esta ministração. Terceiro ponto que o Senhor vai falar conosco. Ele continua a dizer, pois diga a eles. O Senhor está mandando eu dizer a você. O Senhor está mandando eu falar para você essa ministração. Você não entrou por um acaso, não entrou por uma curiosidade, né, de ver como é que estava a pastora, como é que ela se encontrava. Não, você, querida, entrou aí para poder ouvir o que Deus está dizendo. Ele está dizendo, pois diga, Adriana, para elas, diga para ele, para alguém que está ouvindo essa live, alguém que vai ouvir essa live, diga, assim diz o soberano, o Senhor, nenhuma das minhas palavras sofrerá mais demora. Tudo que eu disser se cumprirá. Palavra do Senhor. Eu quero te dizer, querido, com toda a convicção do Deus desta palavra, do Deus que vela para cumprir essa palavra, tem alguém que está aí do outro lado, tem alguém que o Senhor me trouxe nessa tarde para dizer para você aí que não será mais demorado. Aleluia, aleluia.
O Senhor está dizendo nenhuma das minhas palavras, inclusive essa que o Senhor está dizendo nessa tarde para você. Ele está dizendo nenhuma das minhas palavras sofrerá demora, não vai demorar a se cumprir. Ele está dizendo sem demora, pois em seus dias, sem demora, tudo o que eu disser se cumprirá. Querida, se você entende que quem está falando com você nessa tarde é o soberano, o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, que Ele está me usando somente como um canal, como um instrumento, porque talvez, querido, você não consegue compreender o que Ele está falando, e por sua infinita misericórdia, amor, bondade para com as nossas vidas, aí Ele faz o quê? Filha minha, vai lá, faz uma live e diz que o soberano, o Senhor dos Exércitos, o teu Deus, o meu Deus, Ele está dizendo para mim e para você: eu vou tirar do meio de vocês esse provérbios, porque eu vou cumprir o que eu falei, porque sem demora eu cumprirei todas as promessas, todas as palavras que eu tenho dita. Diga isso para elas. E aqui eu estou dizendo para você. Eu não estou dizendo porque eu quero te alegrar o teu coração, né? Porque eu quero massagear o teu ego. Não, não, querido. Eu quero te dizer que nessa tarde, né, Deus me traz aqui para dizer para você, assim como Ele está dizendo na sua palavra, diga a eles, diga a elas, diga aí a você que está ouvindo o que o Senhor nessa tarde está me levantando para trazer para a tua vida nessa tarde. Que Deus abençoe, que se você entendeu aí a palavra, eu sei que algumas pessoas como Diana, né, como Angélica, como pastora Cris, algumas pessoas estão dando Daniela, né, dando glória, aleluia, né, e recebendo a palavra da parte do Senhor, né, assim, não olha para o vaso, não olha para o instrumento, né, como ontem, né, assim, algumas pessoas tinham percebido, né, assim, e algumas pessoas às vezes querem que a gente vá, né, além das nossas forças, mas eu sei, querida, que se eu estou aqui, é porque o meu coração deseja obedecer ao Senhor, sabe? Eu desejo em todo momento da minha vida, né, estar obedecendo ao Senhor, mesmo que muitas vezes nós venhamos renunciar à nossa carne. Hoje, né, assim, vocês sabem que eu não consegui participar, né, eu já havia falado para a pastora Cris, né, porque ela ligou para mim, e eu havia falado que eu não me encontrava em condições, né, de participar, mas eu ia ficar em oração, né, e orando também pela família, né, assim, e também ia ver se eu ia conseguir um jeito de poder ir, né, para o sepultamento, mas como tá muito rígido, né, assim, e aí tinha que ter declaração e tal, tudo, então não foi possível, mas algo que Noemi, quando ligou para mim, né, algo que Noemi, a esposa do pastor Chael, falou, ela disse: olha, Adriana, se você não puder ir, eu vou entender, porque a amizade, né, o que você honrava e o que a gente honrava era com vida, né? Então, assim, a gente sabe a importância que ele tinha na sua vida, e ele sabe a importância que você tinha na vida também dele, né? Então, assim, eu quero te dizer, querida, que independente, eu quero que você delete, né, minhas lágrimas, eu quero que você delete, né, assim, o porquê você não está entendendo, né, talvez julgando aí sem entender, porque essa pastora está chorando, nada a ver, não é assim, mas eu sou humana tanto quanto você, né, assim, mas eu estou aqui, porque eu tenho um desejo no meu coração, e o meu coração é um coração obediente ao Senhor, não é? E o Senhor nessa tarde, né, assim, não deixou, né, assim, não, eu não consegui realmente de manhã fazer a palavra do dia, mas o Senhor falou: o dia não acabou, filha, o dia não acabou, portanto, vai e faça a live, porque eu sou
contigo. Que Deus abençoe, né? Assim como algumas pessoas receberam a palavra, glorificou o nome do Senhor. Que você aí possa anotar mesmo, como acho que foi Diana, tá, que fez, né, a palavra. Quem pegou no meio, né, da live, entra lá que vai salvar a live, né? Então assim, aí você depois vê lá, né, assim, por completo a mensagem e recebe da parte de Deus. Porque se Deus, que conhece e me ama, conhece, né, como eu tenho certeza que Ele não mandou eu vim aqui somente por um acaso, somente para você ver como eu estou. Não foi, querido. Foi simplesmente para entregar para você o que Ele quer falar com você nessa tarde. Que Deus abençoe, querido Deus. Muito obrigado por esse privilégio. Obrigado a Deus pelo momento que o Senhor me concede de obediência à Tua palavra. Santo Espírito de Deus, que a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, produza em nossas vidas, Senhor, aquilo que o Senhor nesta tarde tratou com as nossas vidas. Ó Deus, nós nos apropriamos da Tua palavra, porque sabemos que a Tua palavra é verdadeira, ó Deus, e que ela é eficaz, ela produz em nossas vidas o milagre, aquilo para que ela foi designada. No nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe, né, a tua vida, né, assim, como dizia, né, minha mãe, né, assim, aquele riso de felicidade, talvez não esteja tão bonito, né, como você está aí esperando, mas eu vim aqui para dizer o que Deus, nessa tarde, quis falar com você. Obrigado por todo o carinho das pessoas, muito obrigado, Deus abençoe, obrigado pela compreensão, né, de cada um, pela paciência, né, e você que está do outro lado, que Deus seja abençoando a tua vida e que você tenha recebido da parte do Senhor, porque eu sei que nessa tarde Deus continuou e continua falando com você, né, se alimenta dessa palavra, né, te amo também, Froquinhos, né, que alimenta dessa palavra e recebe da parte de Deus o que Deus falou nessa tarde para a tua vida. Deus abençoe e até amanhã, né, com a permissão de Deus, né, na nossa live, provavelmente, né, assim, eu consegui hoje, né, amanhã a gente consegue estar fazendo a nossa live, né, de geralmente 8h30, 9 horas, é o horário que a gente está fazendo, tá certo? Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigada, Angélica, por todo o carinho. Obrigada, né, pela atenção, pastora Cris também, né, muito obrigado a Andréa também, né, a minha irmã também, Floquinhos. Deus abençoe a vida de todos que participam, tá certo? Beijo no coração de vocês.